Boa noite, pessoal. Boa tarde, bom dia, de acordo ao horário aí que vocês estejam assistindo. Eu queria retomar aqui nossos encontros por meio virtual, né? É o caminho que a gente tem agora, é a única solução. E eu queria começar pedindo desculpa pela demora, pelo atraso aqui em gravar nossas aulas, por conta aí de uma adaptação que eu estava passando, inclusive com formatação no computador, que me deu bastante dor de cabeça. Mas problema resolvido, avancemos aqui com as necessárias desculpas de vocês. E a gente trabalhou em sala de aula a primeira peça, que foi uma queixa-crime, e combinamos com relação à segunda peça de vocês aproveitar aí o link da aula do professor André com relação à resposta à acusação. É uma aula com certeza muito boa, muito proveitosa, e que supriu aí e nos permitindo avançar com relação à terceira peça. Essa terceira peça, pessoal, é que eu queria combinar com vocês, para a gente tratar aqui numa aula só, já falando, porque é plenamente possível, e sem a necessidade de mais encontros, do relaxamento da prisão, da revogação da prisão e da liberdade provisória. Então, essas três peças, assim, como identificar, no caso concreto, qual é a peça adequada, relaxamento, revogação ou liberdade provisória, a gente trabalha aqui a partir de hoje. Antes, eu só queria combinar com vocês o seguinte, com relação à nossa primeira avaliação. Ela tem que ser à distância, por determinação da própria faculdade, e a gente aí elaborar um método de encontro, estou pensando nisso, de forma que nos permitam um debate. Eu penso que o ideal é a gente combinar aí uma live, talvez até por meio do aplicativo Zoom, ou de algum outro canal. Eu vou saber na coordenação qual é a indicação e como a gente deve proceder. Eu sei que por meio do Zoom a gente pode combinar, inclusive, todo mundo junto, previamente, lógico, um horário ideal para todo mundo. Se não, até em 2 encontros. E aí, eu me encontrar com vocês aqui e, obviamente, me encontrar e elaborar essa avaliação por meio de uma arguição oral, por meio de algumas indagações, com o assunto previamente indicado a vocês, coisa que não vai ter dificuldade nenhuma, não tem bicho de sete cabeças nenhum, e com certeza vocês vão tirar de letra. Algumas simples indagações sobre as peças, práticas, e a gente suprir essa obrigação da gente, que é a primeira avaliação. Pois bem, dando início aqui, pessoal, começando pelo relaxamento da prisão. Lembrando mais uma vez, vamos tratar aqui do relaxamento, da revogação e da concessão de liberdade provisória. Como identificar o instituto, qual desse instituto, qual peça a ser elaborada diante da situação concreta. O relaxamento da prisão. Quando é que a prisão deve ser relaxada? Vejam aqui o que é que diz a Constituição Federal, artigo 5º, inciso 55 da nossa Constituição. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Prisão ilegal. Vejam bem aqui. Deixa eu botar para vocês dar uma lida aqui também. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Então, pessoal, prisão ilegal, ela deve ser imediatamente relaxada. Então, relaxamento quando houver ilegalidade na prisão. Então, o relaxamento deve ser uma peça oferecida à autoridade judiciária, apresentada ao juiz, quando houver ilegalidade. E percebam que essa ilegalidade ela pode ser desde a origem da prisão ou durante o curso do processo ou durante a incidência da prisão. Desde a origem, por exemplo, uma prisão em flagrante e vara de nulidade. Por exemplo, uma pessoa que não está em flagrante, praticou um crime, mas não está mais em estado de flagrância e foi presa, mesmo assim. Essa prisão é legal e o juiz tem por obrigação relaxá-la. Ou então, uma prisão preventiva que se prolonga muito no tempo. Há um excesso de prazo aí, e aqui a gente pode até lembrar e argumentar o princípio da duração razoável do processo, há quem sustente isso, e, portanto, essa prisão preventiva, pelo excesso de prazo, se torna ilegal. Tornou-se legal, é passível de relaxamento de prisão. Aliás, o juiz deve relaxar a prisão preventiva, nesse caso, por conta da ilegalidade, em virtude do excesso de prisão. Então, repetindo, a ilegalidade, no caso, pode ser desde a origem, como
durante o curso da prisão, durante a execução da prisão. Então, incidindo tanto na origem quanto durante a execução, durante a prisão, a sua incidência, o juiz tem por obrigação relaxar a prisão. Pessoal, e o relaxamento é cabível em qualquer espécie de prisão? Vejam bem, prisão nós temos ela em flagrante, prisão preventiva e prisão temporária. Pode ser relaxada qualquer uma delas? Sim, positivo. A resposta aqui é positivo. E qualquer prisão, desde que ilegal, seja ela prisão em flagrante, prisão provisória ou prisão preventiva, deve ser relaxada desde que ocorra ou acontece alguma ilegalidade. Como a gente viu, por imposição da própria Constituição Federal, o juiz deve relaxar, nenhum preso deve continuar preso, me perdoe pela redundância, nenhum acusado deve continuar preso se a prisão se tornou ilegal. E qual seria, pessoal, que é a natureza jurídica da prisão? Qual é a natureza jurídica do Instituto do Relaxamento da Prisão? Qual seria aqui a sua natureza jurídica? Vejam bem, se é para relaxar, não é uma medida de contracautela. É uma medida de urgência baseada no poder de polícia do juiz, baseada no poder de polícia da autoridade judiciária, que está lá previsto no artigo 251 do Código de Processo Penal. E eu vou mostrar aqui a vocês o teor desse artigo, pela importância que ele tem, para a gente fazer aqui a leitura e ver o porquê do poder de polícia que deve ser exercido pelo juiz de direito. Artigo 251 do Código de Processo Penal. Vejam bem aqui, ao juiz incumbirá prover a regularidade do processo e manter a ordem no curso dos respectivos atos, podendo, para tal fim, requisitar a força pública. Vejam bem, ao juiz incumbirá prover a regularidade do processo e manter a ordem no curso dos respectivos atos. Então, isso significa que o juiz deve prover pelos atos regulares do processo legal. Aqui é uma obediência até o devido processo legal, né? Então, essa é a natureza jurídica do relaxamento de prisão. É uma medida de urgência baseada no poder de polícia da autoridade judiciária. Prendeu-se em flagrante, prendeu-se preventivamente ou por ordem de uma decisão de prisão temporária. Tornou-se ilegal, relaxa-se a prisão. Natureza jurídica, medida de urgência baseada no poder de polícia da autoridade judiciária. Agora, é possível, com relaxamento, a imposição de algum vínculo. É possível, aqui, na visão da jurisprudência, que o juiz relaxe a prisão e imponha alguma outra medida diversa da prisão para o acusado. Na verdade, o que se diz, boa parte da doutrina, é que, relaxando a prisão, por ela ser ilegal, deve haver o restabelecimento pleno da liberdade. O restabelecimento da liberdade plena. Liberdade plena sem associá-la a alguma medida diversa da prisão. Aquelas medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Mas a jurisprudência tem entendido, com base no artigo 310 do Código de Processo Penal, que é possível sim o relaxamento da prisão com a imposição de alguma medida diversa da prisão. Veja o entendimento o fundamento do entendimento da jurisprudência lá no artigo, se baseando no artigo 310, também do Código de Processo Penal, por conta dessa conjunção aqui, pessoal. Vejam bem, tem um caput, e com a redação nova, atribuída pela Lei 13.964, que é o pacote anticrime, e o caput diz o seguinte: após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo de 24 horas, após a realização da prisão, o juiz deverá promover a audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído, ou membro da Defensoria Pública e um membro do Ministério Público. E nessa audiência o juiz deverá fundamentadamente relaxar a prisão ilegal, está aqui o relaxamento que a gente está falando, e o que sustenta o fundamento é isso aqui, essa conjunção alternativa, ou converter a prisão em flagrante, em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do artigo 312 desse Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Vejam bem, pessoal, aqui, com base nessa redação,
nessa conjunção alternativa e nessa redação do inciso 2º, tem a jurisprudência entendido que, sim, com o relaxamento da prisão, o juiz pode impor alguma medida diversa da prisão, medidas essas previstas lá no artigo 319 do Código de Processo Penal. Percebam como a jurisprudência aí foi bem criativa, mas criativa para, de certa forma, ser mais rigorosa com relação ao acusado. Não é? E o relaxamento, ele pode incidir em qualquer espécie de crime? Eu estou perguntando, realizando aqui essa indagação, parece óbvia, mas com relação à liberdade provisória a gente vai ver que não é bem assim. Então assim, pessoal, com relação a qualquer crime, desde que haja uma prisão legal, pode sim ser relaxada a prisão. Pode sim ser relaxada a prisão. Inclusive, eu trago aqui para vocês o enunciado da súmula 697 do Supremo Tribunal Federal, que diz o seguinte: a proibição de liberdade provisória nos processos por crimes hediondos não veda o relaxamento da prisão processual por excesso de prazo. Ou seja, excesso de prazo torna a prisão ilegal, portanto, ela deve ser relaxada, mesmo que haja proibição legal de liberdade provisória nos processos de crimes hediondos. E a gente vai falar isso já, que o Supremo já não comunga mais desse entendimento. Mas a súmula diz: a proibição de liberdade provisória nos processos por crimes hediondos não veda o relaxamento da prisão processual por excesso de prazo. Ok? Então, assim, com relação a qualquer espécie de crime, pode sim acontecer o relaxamento da prisão. Homicídio, estupro, extorsão, sequestro mediante extorsão, esses crimes graves. Se a gente está falando dos crimes hediondos e vendo que é possível, com relação a qualquer outros crimes, também há a possibilidade. Repetindo, o relaxamento somente pode ser requerido quando a prisão se tornar ilegal. Então, com relação a quais crimes pode ser pedido o relaxamento da prisão? Com relação a qualquer delito. Qualquer delito. A quem deve ser dirigido o relaxamento da prisão, pessoal? Qual é a autoridade competente para se requerer o relaxamento da prisão? Vejam bem, a prisão decretada aí, e a partir do momento que ela se torna ilegal, deve ser relaxada. Me perdoe pela redundância, mas eu quero que haja aqui, na verdade, uma fixação melhor. E a autoridade competente para a sua análise, na verdade, é a autoridade judiciária, o juiz de direito. Parece óbvio isso aí, mas há uma certa controvérsia, porque há quem sustente que o delegado de polícia pode sim determinar o relaxamento da prisão. Isso é uma tese boa, inclusive, para concurso para delegado de polícia. Já houve, inclusive, questões nesse sentido. Então, a tese para se sustentar num eventual concurso para delegado de polícia é exatamente essa, que o delegado de polícia pode sim relaxar a prisão ilegal. Tessiano, e qual seria o fundamento aí para o delegado relaxar a prisão legal? Interpretação a contrário do senso do artigo 304, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Vou repetir: interpretação a contrário do senso do artigo 304, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Vamos dar uma lidinha aqui para fixar melhor e eu vou mostrar a vocês que essa redação pode sim, até numa interpretação realmente a contrário do senso, da margem a que o delegado de polícia relaxe a prisão ilegal. Vejam bem, parágrafo 1º do artigo 304. Resultando das respostas fundadas à suspeita contra o conduzido, a autoridade mandará recolher a prisão, exceto no caso de livrar-se solto ou de prestar fiança, e prosseguirá nos autos do inquérito ou processo, se para isso for competente. Se não for, enviará os autos à autoridade, ou seja, então, interpretação contrária do senso. O que quer dizer isso? Resultando das respostas fundadas à suspeita contra o conduzido. E se não resultar fundada a suspeita contra o conduzido, como é que fica a situação? É aí que tem doutrina sustentando que sim, se o delegado entender que não há suspeita fundada com relação ao ofendido, ele pode sim relaxar a prisão ilegal. Então, pessoal, há quem sustente essa tese. É uma tese boa para concurso, para delegado de polícia, mas predomina o entendimento de que a autoridade aqui é a autoridade judiciária. Tanto é que na prática a gente vê que os acusados recorrem ao juiz
apresentando o relaxamento, um pedido de relaxamento da prisão, mas há quem sustente isso, ok? Então, atentem a essas disposições legais que fundamentam aí o posicionamento, o requerimento de relaxamento da prisão. Só para a gente fechar aqui, resumindo, o relaxamento da prisão está na Constituição, toda prisão legal deve ser relaxada, o acusado posto em liberdade, relaxada imediatamente. O artigo 304 prevê que o delegado pode sim, numa interpretação ao contrário do senso, isso é importante ressaltar, relaxar a prisão, autoridade policial no caso aí. A natureza jurídica é uma medida de urgência baseada no poder de polícia da autoridade judiciária, com base no artigo 251 do Código de Processo Penal, e se aplica a qualquer espécie de prisão. Prisão temporária, prisão preventiva e prisão em flagrante. Ok? Aqui, avançando com relação à revogação da prisão, quando é que se dá, ou quando é que a prisão deve ser revogada? Veja bem, pessoal. Os pressupostos que autorizam a prisão, eles devem estar presentes constantemente. E essa análise tem que ser verificada a todo momento pela autoridade judiciária. O pacote anticrime, inclusive, introduziu uma determinação lá no artigo 316, parágrafo 1º, exatamente nesse sentido. Então, assim, os pressupostos que autorizam a prisão devem estar presentes não apenas no momento inicial ali da prisão, mas durante todo o curso do processo. Isso é que é importante ressaltar para que haja revogação da prisão. Os pressupostos fumus commissi delicti, fumaça da prática do delito, indícios da prática do delito, e periculum libertatis, ou seja, o perigo do acusado permanecer em liberdade. Então, esses pressupostos têm que estar presentes, não só inicialmente, quando a prisão foi efetivada, mas durante todo o tramitado processo. Por exemplo, acusado ameaça testemunha e decreta-se a prisão preventiva dele para a garantia da instrução processual. Após a instrução, ouviu-se a testemunha, instruiu o processo e imediatamente ele tem que ser posto em liberdade, porque perdeu-se aí o pressuposto. Deixou-se de haver aí o pressuposto necessário para a manutenção da prisão, que seria a garantia da instrução processual. A instrução foi realizada, foi colhido o depoimento da testemunha ameaçada, que estava sendo ameaçada, portanto, agora não tem mais substrato aí para a manutenção da prisão preventiva. Então, aí pede-se a revogação da prisão, porque os pressupostos já não mais existem. Pressuposto da prisão preventiva. Aí você direciona o pedido analisando a prisão que está sendo combatida aí no caso. Ok? Vejam lá no artigo 282 do Código de Processo Penal, 282, parágrafo 5º, a respeito aqui dessa revogação. Lá está previsto que a revogação deve acontecer e a redação desse parágrafo 2º está nos seguintes termos. Me permito aqui a localização, artigo 282, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, com a seguinte redação: as medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes ou quando no curso da investigação criminal por representação da autoridade policial mediante requerimento do Ministério Público. Aliás, pessoal, perdão, aqui agora eu fiz confusão, artigo 282, parágrafo 5º, me desculpem, o juiz poderá de ofício ou a pedido das partes revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar falta de motivo que subsista, bem como votar a decretá-la se sobreviverem razões que a justifiquem. Pessoal, eu chamo a atenção porque essa redação é nova, foi introduzida pela Lei 13.964, que é o pacote anticrime, e aqui o juiz poderá de ofício ou a pedido das partes revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar falta de motivo que a subsista. A falta dos pressupostos. Eu chamo a atenção pelo fato do juiz agir de ofício, porque ele agindo aqui está agindo em benefício do acusado, revogando a prisão, isso em benefício do acusado, porque decretar de ofício já não pode mais. Atentem a isso. Decretar de ofício, não. Revogar, sim. Basta ver a ilegalidade. Aliás, ilegalidade ele vai relaxar. Basta perceber a ausência dos pressupostos, o juiz vai lá e revoga a prisão. Artigo 282, parágrafo 5º do Código de Processo Penal. Então, assim, pressupostos da prisão devem estar presentes desde o seu início e durante todo o tramitar processual, sob pena de revogação. Além disso, o juiz
a ele tem algumas possibilidades. Ele pode revogar, sim. Deixou de haver os pressupostos, o juiz deve revogar a prisão. Mas ele pode impor também algumas outras medidas diversas da prisão, lá previstas no artigo 309 do Código de Processo Penal. Ele pode substituir a prisão, que é uma medida cautelar, por uma medida mais branda, como, por exemplo, revoga a prisão e impõe o uso de tornozeleira eletrônica ao acusado. Quase não sai aqui. Mas o juiz pode sim aí atribuir ao acusado a obrigação de uma medida diversa da prisão. Ele, na verdade, ele pode até, se a medida cautelar imposta não for uma prisão, ele pode até piorar a situação e decretar a prisão. Assim como, se houver a prisão e ele revogar, ele pode impor ao acusado aí uma medida cautelar mais branda do que a prisão, como o uso da tornozeleira, como falei agora. Agora, a revogação, ela pode acontecer com relação a qualquer prisão, flagrante, temporária, preventiva. Vejam bem, pessoal, quando se fala em revogação, nós temos que nos atentar que ela vai se dirigir à prisão temporária ou à prisão preventiva. Prisão em flagrante, ela não é revogada. Caso a pessoa seja presa em flagrante e o juiz perceba ali alguma ilegalidade, ele relaxa a prisão, porque a prisão se tornou ilegal. Então, prisão a ser revogada é a prisão temporária ou a prisão preventiva. Ok? Prisão em flagrante, ela não é revogada. Se ela for ilegal, a prisão será relaxada. E a natureza jurídica da revogação da prisão? Vejam bem, revogou, pessoal, por ausência dos pressupostos. Deixaram de existir os pressupostos necessários à manutenção da prisão, seja ela preventiva ou seja ela temporária. Então, a natureza jurídica é uma medida também de urgência baseada no poder de polícia da autoridade judiciária. Como a gente viu agora há pouco com relação ao relaxamento, artigo 251 do Código de Processo Penal, é uma medida de urgência baseada no poder de polícia da autoridade judiciária. Terceiro, e por que medida de urgência? Porque percebam, se a pessoa está presa e deixou de haver os pressupostos de manutenção da prisão, ou que fundamentam a prisão, por que vai autorizar ou permanecer com essa pessoa presa? É urgente ou não a liberdade dela? Então, com certeza, é uma medida de urgência. Prisão, com certeza, ninguém quer ficar nela. E não há aí substrato, né? Na verdade, prisão é legal, tem que ser relaxada. Deixou de haver pressuposto, tem que haver a revogação da prisão. E a medida se impõe em caráter de urgência porque manter a pessoa presa, cerceando o seu direito de liberdade ilegalmente, aí realmente não tem como se sustentar a situação. Então, realmente, é uma medida de urgência porque a liberdade, com exceção da vida, é o nosso maior bem. Então, tem que se preservar e tem que se preservar preservando também todas as garantias legais e constitucionais. Vejam bem, pessoal, e com relação a isso, aqui eu chamo a atenção para uma novidade eu falei agora há pouco, com relação ao controle do juiz, tem que haver um controle periódico dos pressupostos da prisão, e o artigo 316, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, sofreu uma mudança exatamente para impor ao juiz, eu vou voltar aqui ao Código, precisamente ao 316, a impor ao juiz a obrigação de estar revendo isso. Vejam bem, olha a redação do parágrafo único do artigo 316. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. Pessoal, isso é uma novidade maravilhosa, introduzida pelo pacote anticrime, impondo ao juiz o dever de revisar a prisão, os pressupostos da prisão a cada 90 dias, ali se relacionando na prisão preventiva. Então, assim, constantemente o juiz tem que estar atento a esse pressuposto para que haja ou não a manutenção da prisão. Deixou de haver esse pressuposto, revoga-se a prisão preventiva. Ok? É possível impor algum vínculo com a revogação da prisão? Ou tem que haver o restabelecimento da liberdade plena? É também possível, sim, impor vínculos. É possível impor alguma medida diversa da prisão. Revoga-se a prisão preventiva, mas impõe alguma medida diversa da prisão, prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal. O elenco dele é até um pouquinho extenso, eu vou recomendar a leitura dele a vocês.
mas é possível revogar quando não mais há pressuposto para a manutenção da prisão, mas impondo aí alguma medida diversa da prisão. Aí, de acordo ao caso concreto, o juiz analisa, observa aí a disposição do artigo 319 e impõe ao acusado o cumprimento de alguma medida diversa da prisão. E com relação à espécie do delito, revoga-se a prisão com relação independentemente da espécie do delito, da espécie do crime. É também, pessoal, igualmente, como eu falei com relação ao relaxamento, cabível a revogação da prisão com relação a toda e qualquer espécie de delito. Seja ele qual for, deixou de haver os pressupostos de manutenção, o que fundamentam a prisão preventiva, por exemplo, ela deve ser revogada, seja lá qual for o crime, seja lá qual for o delito. E qual é a autoridade competente para revogar a prisão? Originariamente, pessoal, sobre o órgão que decretou a prisão preventiva, o órgão jurisdicional é que tem competência para revogá-la. Então, assim, isso parece óbvio, mas eu vou mostrar um pouquinho na frente que também há alguns detalhes que diferenciam da liberdade provisória e que a gente vê que é interessante mencionar, porque MP e delegado de polícia pode revogar a prisão, isso pode acabar gerando uma confusão, e não pode. Delegado de polícia e nem Ministério Público ou promotor de justiça podem, aí no caso, revogar a prisão. Deixou de haver os pressupostos da prisão, peticiona, requerendo ao juiz a revogação da sua prisão, e o juiz, sim, é a autoridade competente para tomar essa decisão. Não o promotor e não o delegado de polícia. Ok? E a liberdade provisória, pessoal? Para finalizar aqui esses três institutos. A liberdade provisória, qual é a sua previsão? Recorrendo também aqui à Constituição Federal, artigo 5º, inciso 56 da Constituição Federal. Eu vou fazer a leitura aqui com vocês. Diz ele que ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança. Então, a liberdade provisória tem base constitucional, pessoal, se o crime admitir a fiança. Ou, ainda que não admita, possa ser que haja a possibilidade de sua concessão. Quando é que se ocorre, quando é que se concede a liberdade provisória? Quando a prisão se tornar ilegal, pessoal. Quando a prisão for ilegal. E em quais espécies de prisão se concede a liberdade provisória? Vejam bem, antes a liberdade provisória funcionava como uma contracautela com relação à prisão em flagrante. Pessoa presa em flagrante, e aí o crime era afiançável, pedia-se e concedia-se a liberdade provisória mediante fiança. Ou às vezes até mediante sem fiança também. Mas dizia-se que a liberdade provisória funcionava como uma espécie de contracautela à prisão em flagrante. E hoje ela é realmente uma medida que possui a natureza jurídica de contracautela, realmente, mas que substitui qualquer medida cautelar. Uma medida cautelar, por exemplo, autônoma, que pode ser aplicada com a imposição de uma ou mais medidas cautelares diversas da prisão. Então, assim, funcionava como uma medida de contracautela. A prisão é uma medida cautelar. Liberdade provisória contra cautela. E contra cautela com relação a prisão temporária, prisão em flagrante ou prisão preventiva. Pessoal, com a concessão da liberdade provisória, o juiz pode condicionar esse pedido ao cumprimento de alguma das medidas elencadas no artigo 309. Na verdade, geralmente é isso que quase sempre acontece. O juiz pode conceder a liberdade provisória, sim, impondo o cumprimento de uma das medidas diversas da prisão, lá previsto no artigo 319 do Código de Processo Penal,
sob pena, inclusive, de decretação da prisão preventiva. Então, a liberdade provisória pode sim ser concedida, aliás, deve, quando for o caso, impondo-se uma medida cautelar diversa da prisão, lá prevista no artigo 319. O juiz pode condicionar a concessão da liberdade provisória ao cumprimento de uma das medidas cautelares diversas da prisão. É perfeitamente possível e, no geral, é isso que acontece. Concede-se a liberdade provisória mediante algumas condições, dentre elas algumas condições previstas algumas medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, e aí a pessoa responde ao processo em liberdade, mas impondo-se e cumprindo-se medidas diversas da prisão. Se for o caso. Mas que é possível, aí é possível também a imposição de vínculos, como a gente acabou de ver. Na verdade, vejam bem, o artigo 314 do Código de Processo Penal, tem uma redação aqui que eu quero trazer a leitura para vocês. Ele dispõe, artigo 314, me permitam aqui voltar para o Código de Processo Penal, 314, com a seguinte redação: a prisão preventiva em nenhum caso será decretada se o juiz verificar pelas provas constantes dos autos ter o agente praticado o fato nas condições previstas no inciso 1º, 2º e 3º do artigo 23 do Código Penal. Vejam bem, eu quero chamar a atenção para isso aqui, para dizer o seguinte: a prisão não deve ser decretada se o juiz entender que o acusado praticou o fato em uma das condições do artigo 23, que trata das excludências do Código Penal, excludências de ilicitude previstas no artigo 23 do Código Penal. Então, ali de imediato, o juiz já pode conceder a liberdade provisória por entender que o acusado agiu acobertado por um excludente de ilicitude. A indagação é isso aí. O juiz concede aí, no caso, a liberdade plena ou impõe alguma medida diversa da prisão? Então, pessoal, aí depende muito do entendimento da autoridade judiciária, do caso concreto, mas o que se pode e o que se é possível é realmente conceder a liberdade provisória com a imposição de alguma medida diversa da prisão. Critica-se. Tem doutrina que critica essa possibilidade porque, se a pessoa agiu acobertado por uma excludente de ilicitude, o correto seria o restabelecimento, a concessão da sua liberdade plena e não condicionada aí a o cumprimento de alguma medida diversa da prisão. Agora, com relação aqui à liberdade provisória, ela é cabível com relação a qualquer crime? A gente viu que o relaxamento, a revogação da prisão, sim. E a liberdade provisória é cabível? Vejam bem, pessoal, há leis que vedam a concessão de liberdade provisória quando praticado determinados crimes. Eu vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos. Vou pedir aqui a atenção de vocês para a gente percorrer aqui algumas leis e mostrar para vocês, por exemplo, a Lei 7492, em seu artigo 31. Vejam o que ele diz. Olha a redação desse dispositivo. Nos crimes previstos nesta lei e punidos com pena de reclusão, o réu não poderá prestar fiança, nem apelar antes de ser recolhido à prisão, ainda que primário de bons antecedentes, se estiver configurada a situação que autoriza a prisão preventiva. O réu não pode ser posto aqui em liberdade provisória. Perceberam? Então, por disposição de lei, é vedada a concessão da liberdade provisória. Mas tem mais também. Não é somente ela, não. Vejam bem, a própria lei dos crimes hediondos, Lei 8.072, em sua redação, no seu artigo 2º, caput, inciso 2º, que foi revogado. Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são suscetíveis de fiança e liberdade provisória. Vejam bem. Esse dispositivo eu estou trazendo aqui, mas já foi revogado pelo pacote anticrime, mas havia essa previsão de que quem praticou crime hediondo não era passível de ser posto em liberdade provisória. Tinha que responder o processo preso. Imagine essa disposição. O rigor e a inadequação com relação à própria Constituição Federal, por conta aí de ofender claramente o princípio da presunção de inocência. Mas a própria lei de tortura também dizia isso. Aliás, diz, Lei 9455, eu vou aqui para a leitura com vocês, está lá em seu artigo 1º, parágrafo 6º, o crime de tortura é inafiançável e insuscetível de graça e anistia. Se ele é inafiançável, pessoal, ele não é passível de liberdade provisória. Não cabe fiança, vai ficar preso eternamente durante todo o processo. Não, você sabe o que acontece na prática?
a pessoa é posta em liberdade sem pagar fiança. O crime é previsto como inafiançável, como os próprios crimes hediondos também, e, na prática, a pessoa preenchia os requisitos para ser posto em liberdade e saía sem pagar absolutamente nada. E com relação a essas previsões, que também está lá no artigo 44 da Lei de Drogas, eu vou voltar aqui para vocês, dar uma olhadinha, artigo 44, os crimes previstos no artigo 33, caput e parágrafo 1º, desta lei são inafiançáveis e insuscetíveis de sursis, graça, indulto, anistia e liberdade provisória. Pessoal, essas disposições legais, à luz do Supremo, à luz da Constituição e com base no entendimento do Supremo Tribunal Federal, são todas inconstitucionais. Mas percebo que há leis que vedam a concessão da liberdade provisória. Mas que na prática, e agora mais ainda com o entendimento do Supremo de que são inconstitucionais, é que a Justiça concede sim liberdade provisória, desde que preenchidos os requisitos. Bons antecedentes, endereço fixo, profissão, réu primário, enfim, isso realmente influencia e faz com que haja a concessão do pedido de liberdade provisória. Agora, quem é que pode conceder liberdade provisória? Qual é a autoridade competente? Juiz, promotor, delegado? Juiz, com certeza, indiscutivelmente o juiz, a autoridade judiciária, pode conceder, como pode decretar. Agora, vejam bem, no artigo 322 do Código de Processo Penal, olha o que é que ele diz, eu vou voltar aqui a ele para a gente discutir. Artigo 322 do Código de Processo Penal, e mostrar a redação a vocês para demonstrar que não só o juiz, mas a autoridade policial também pode sim conceder a liberdade provisória. Vejam bem, a autoridade policial somente poderá conceder fiança nos casos de infração, cuja pena privativa de liberdade máxima não seja superior a 4 anos. Vejam bem, pessoal, se a autoridade policial pode conceder fiança, é óbvio que o crime é afiançável e a pessoa pagando a fiança vai responder o processo ou ao inquérito, melhor dizendo, em liberdade. Portanto, a autoridade competente para conceder liberdade provisória tanto é o juiz, a autoridade judiciária, quanto o delegado de polícia, este com base no artigo 322 do Código de Processo Penal. Ok? Dito isso, pessoal, eu quero combinar com vocês, aliás, antes, Tessiano, como é que se identifica a peça? De acordo ao caso concreto. Aí nós vamos analisar o caso concreto. Mas com essas nuances, com esses requisitos, com essas especificidades, aí você vai ver se é relaxamento, se é concessão de liberdade provisória ou é revogação da prisão. Relaxamento, a prisão é ilegal. Revogação da prisão, deixou de haver os pressupostos necessários à manutenção do acusado ou do processado preso. E liberdade provisória quando o acusado preenche os requisitos para que haja a sua concessão. Eu quero combinar com vocês o seguinte, com relação à nossa avaliação, incluir aí essas 3 peças, o estudo dessas 3 peças, relaxamento, revogação ou liberdade provisória, a peça crime inicial, que é uma queixa-crime, a resposta à acusação e talvez mais 1 ou 2 peças aí, a depender do nosso andar da carruagem. Tá joia? Essa é a nossa primeira aula, eu aqui me desculpo com vocês mais uma vez pela demora, me desculpo pela ausência de qualidade técnica da própria aula, da própria exposição, minha dicção não é lá essas coisas. Eu aqui, inclusive, solicito a vocês que levantem as críticas para que haja uma melhora minha. E vamos combinar aqui dessa forma. Eu vou dar os dados a vocês, dar os detalhes, melhor dizendo, dessa nossa primeira avaliação. Vou comunicar a vocês também pelo grupo do WhatsApp. E provavelmente ainda essa semana eu já gravo uma outra aula com mais alguma peça para a gente levar à frente o nosso curso. Tá joia, pessoal? Um abraço a todos. Uma boa noite e até a próxima.